Então, para iniciarmos os trabalhos dessa noite e nos harmonizarmos, vamos nos colocar em posição confortável, silenciar a nossa mente e o nosso coração. Eu vou ler uma mensagem psicografada por Chico Xavier, que diz o seguinte: a sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos, e o seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo efetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Então, com essa reflexão, vamos pedir o amparo e a proteção da espiritualidade amiga, para que possamos nessa noite refletir e entender um pouco mais sobre a doutrina e principalmente vivenciar os seus ensinamentos de amor e de caridade. Que a paz do Cristo permaneça conosco. Que assim seja. Então, meus irmãos, para essa noite, eu preparei um material para a gente conversar um pouquinho sobre a importância do silêncio. Nós vivemos hoje em um mundo cheio de ruídos. Desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós nos deitamos para descansar, a gente tem uma enxurrada de informações. O tempo todo, compromissos, distrações, notícias, redes sociais. Então, são muitas coisas que tiram a nossa atenção, o nosso foco e que nos mantém em estado permanente de preocupação. As redes sociais hoje, elas têm uma grande importância nesse sentimento que nós temos, de que nós temos a obrigação de estarmos por dentro de tudo, de conhecer tudo, ter conhecimento, dominar as ferramentas, fazer parte desse mundo virtual. Então isso nos gera uma ansiedade. Hoje a gente quer conhecer todas as ferramentas, todos os programas, nós precisamos nos atualizar, sim. Mas a gente leva isso também para um lado muito pessoal. Nós acompanhamos aqueles influencers que estão ditando o que é bonito, o que não é, e tudo isso vai gerando em nós comparações. E aí vai gerando ansiedade, medo, frustração. E nós não conseguimos nunca silenciar a nossa mente. Ela está sempre em constante trabalho. E será que nós buscamos todas essas informações para nos tornarmos mais sábios? Ou será que a gente busca para ter um pouco mais de aceitação? Será que o que nos falta é informação? Ou o que nos falta é amorosidade, é afetividade nas nossas relações? Será que esse buraco que a gente tenta tapar de alguma maneira com tanta informação, com tanto conhecimento, não seria um pouco de indisponibilidade para viver relações de verdade? Será que a gente não quer talvez mais se escutar? Outro dia eu estava lendo um texto de um pensador que ele diz que nós nos tornamos faladores compulsivos. A gente não tem mais o hábito da escuta, nós perdemos essa capacidade de escutar o outro. Nós queremos falar, nós queremos dar a nossa opinião. O tempo todo a gente quer opinar. De qualquer forma, nós precisamos manifestar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. E de alguma maneira a gente entende que as outras pessoas têm a obrigação de nos escutar. E nós passamos a ser pessoas que não escutam, que só querem falar.
Então a gente tem dentro de nós uma ansiedade, pelo menos a grande maioria de nós traz uma ansiedade. E nós nos tornamos também aquelas pessoas que entendem um pouco de tudo, mas tudo de forma muito rasa e superficial. Hoje a gente não pesquisa mais, nós não lemos praticamente muito pouco. Então as nossas opiniões, elas são formadas por um agrupamento de conhecimentos de um site, de uma pessoa que a gente escutou. Então o nosso conhecimento é raso e a nossa opinião também é muito frágil. E aí a gente se questiona, como eu estou querendo impor a minha opinião para os outros se a minha própria opinião é frágil? Ela não é mais baseada num conhecimento real, num conhecimento empírico das coisas. Ela é construída por um amontoado de opiniões que em algum momento eu juntei tudo isso e disse, não, eu também penso assim. Essa também é a minha opinião. Porque eu não tenho mais vontade de pesquisar, eu não tenho mais essa curiosidade. Está tudo tão fácil no meu smartphone, o Google me responde tudo. Então, para que eu vou pensar se está tudo pronto ali? Então, essa é uma grande armadilha da nossa comunicação hoje. É esse se acomodar com todas as coisas que o nosso celular nos proporciona. E a questão do silêncio, ela começa falando sobre isso, porque a gente precisa entender de onde que vem toda essa poluição sonora que nós temos o tempo todo na nossa mente. Hoje nós estamos nas redes sociais, a gente vê algum comentário, alguma coisa que nós discordamos, e já pensamos logo em escrever alguma coisa e dizer, não, eu não concordo. E aí, com isso, a gente vai fomentando opiniões contrárias, nós vamos fomentando a discórdia. Então, nós não somos mais pacificadores. Nós somos mentes agitadas que estão buscando, geralmente, a contrariedade. A gente está querendo mesmo um embate. Só que o nosso conhecimento e o nosso preparo emocional, ele está ficando cada vez mais frágil. Então esses embates passam a ser bem mais perigosos para nós como seres humanos, porque a gente não está preparado. Nós não temos mais a amorosidade de escutar, de entender. Nós não estamos trabalhando a empatia para que a gente vá realmente ter esses embates de palavras, de discussões. Mas qual seria o antídoto para a gente parar, então, com todo esse excesso de pensamento, com essa nossa vontade de dar opinião, esse nosso falar excessivo? Será que seria se calar completamente? Será que seria a ausência completa de palavras que resolveria essa nossa inquietude interior? Ou será que se a gente se abstesse de falar ou de escrever um texto para uma rede social, será que o nosso espírito não continuaria lá, querendo falar, querendo dar a sua opinião, ávido a uma crítica? Será que nós não continuaríamos enviando os nossos pensamentos, as nossas ondas eletromagnéticas e atingindo as pessoas da mesma maneira com as críticas que nós carregamos só no nosso pensamento? Então, será que esse silêncio de ausência de palavras seria a solução para a gente acalmar essa mente? A ausência pura e simples de palavra, ela não seria a forma mais eficaz para que a gente conseguisse dominar esse nosso desejo ávido de responder e de criticar o tempo todo e de estar sempre pensando em alguma coisa. Precisaria ser um silêncio qualificado, um silêncio entendido, um silêncio que a gente só vai compreender quando nós começarmos a exercitar esse silêncio qualificado, que é aquele silêncio que eu sei o porquê eu estou me calando naquele momento e qual é o objetivo de eu estar naquele momento me abstendo de opinar.
Kardec, lá na questão 772 do Livro dos Espíritos, ele faz um questionamento aos espíritos perguntando: que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? E aí os espíritos vão responder: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção e os consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Então, nesse contexto aqui, Kardec falava sobre as ordens religiosas ou sobre as seitas que se isolavam do mundo em determinados lugares de difícil acesso e aí faziam o voto de silêncio absoluto. Hoje ainda existem, né, talvez menos comum, mas ainda existem. E aí ele explica que o voto de silêncio, pelo simples voto, ele é uma tolice. Porque enquanto nós não estamos falando, a nossa mente continua pensando. E também porque, se nós somos seres que têm essa capacidade de comunicação e ela nos foi dada para que a gente pudesse aproveitar, né, de uma forma que pudéssemos evoluir através dela, então tolir ou cortar esse processo de comunicação seria uma besteira. Não resolveria o problema. Então, ele diz, em outras palavras, que não se trata de tolher ou cortar as manifestações naturais do espírito, mas sim de disciplinar as manifestações da alma. Então, em outras palavras, ele diz que o voto de silêncio é uma tolice, pelo fato de que nós não devemos deixar de falar, e sim educar as nossas palavras, educar aquilo que nós estamos falando. Então, o silêncio ideal é aquele que expressa os nossos sentimentos. É aquele que acolhe, que comunica, que concilia e que principalmente evita conflitos e discórdias. É o silêncio da tolerância, da amorosidade, do respeito do outro. Então, esse sim é o silêncio desejado. É o silêncio entendido como aquele que nós devemos buscar. E aí, Dr. Eduardo Valério, que é um estudioso e também um palestrante espírita, ele coloca em suas proposições, sabiamente, né, uma classificação dos tipos de silêncio, para que a gente possa entender e refletir um pouco sobre cada tipo de silêncio. E eu achei muito interessante e trouxe esses tipos de silêncio para a gente conversar um pouquinho e entender um pouco de cada um deles. Então, ele divide em 6 tipos, que é o silêncio das fugas, o silêncio das punições, da paz, da inspiração, da reflexão e do mergulho interior e o silêncio da espiritualidade. E ainda ele frisa que os 2 primeiros silêncios são aqueles silêncios que não interessam a nós, porque eles não contribuem para a nossa evolução moral. Mas assim vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles para a gente entender de uma forma mais simples. Então, o silêncio das fugas. Aqui ele vai conceituar o que são o silêncio das fugas. Mas de uma forma mais resumida, esse silêncio, ele acontece quando de alguma maneira nós somos chamados a dar a nossa contribuição e nós nos omitimos. Seja por medo, seja por temer o compromisso, seja por vergonha. De alguma forma nós somos chamados a falar e nos posicionar e a gente se omite. Então, aqui um exemplo bem prático é o silêncio diante das injustiças. E aqui a gente pode falar da discriminação, do racismo, da violência doméstica.
Então, é quando nós, de alguma forma, presenciamos algum tipo de acontecimento com esse cunho, né? E ao invés de nós auxiliarmos para que as coisas se resolvam, a gente prefere se eximir, a gente prefere o silêncio. E nós aprendemos desde muito pequeno, que a gente não deve se meter em coisas que não nos dizem respeito. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então hoje já vem mudando muito esse conceito, né? As pessoas falam, não, a gente precisa meter a colher, porque a gente precisa evitar que coisas piores aconteçam. E quando nós não fizemos nada, nós nos tornamos corresponsáveis dentro dessa omissão. Então a gente precisa refletir o silêncio das fugas, porque a gente faz isso constantemente, nas pequenas coisas. Então, muitas coisas que a gente poderia auxiliar, às vezes a gente foge para não ter esse compromisso. Então, ele nos diz que nós precisamos refletir sobre quais fugas nós estamos fazendo. Qual é o silêncio das fugas que nós praticamos no nosso dia a dia? O segundo silêncio é o silêncio das punições. Esse silêncio ele é ao contrário do primeiro. Então, o primeiro das fugas, eu me omito e não falo. E o silêncio das punições é aquele que é dado às pessoas que não se calam. Então, é aquela pessoa que traz uma ideia diferente, que quer mostrar um caminho novo, e muitas vezes ela é calada, ela é obrigada a ficar em silêncio, porque de alguma forma o que ela falou não foi agradável à maioria ou algumas pessoas. E esse silêncio, a gente pode ilustrar ele pensando nos grandes gênios e visionários, que em muitas épocas da nossa história trouxeram ideias novas, coisas diferentes, uma nova forma de pensar, né, fora da caixa, como a gente diz, coisas que até mudariam a evolução da nossa humanidade, mas que em algum momento foram parados porque aquilo não era bom para um determinado grupo de pessoas, ou aquilo de alguma forma não seria a melhor maneira naquele momento, então essas pessoas foram caladas por isso. Então esse que é o silêncio das punições. A gente tem o exemplo, eu trouxe aqui o exemplo de Galileu. Galileu foi calado pela Igreja Católica porque contestava a ideia de que a Terra era o centro do mundo. E isso violava os interesses e dogmas da Igreja. Então esse é um exemplo, né, de um pensador que foi calado. Mas hoje nós temos vários exemplos. A nossa própria forma de fazer política, ela continua ainda calando adversários, e ainda de uma maneira bem primitiva em muitos lugares, né, onde às vezes uma pessoa traz à tona algum escândalo, alguma coisa o mau uso do dinheiro público, e essa pessoa é calada também, né, dentro desse silêncio das punições. O terceiro silêncio, então, agora a gente vai começar a entrar no silêncio que é mais proveitoso para nós. Então, o próprio autor diz que os 2 primeiros silêncios, eles não auxiliam na nossa evolução. Por quê? Porque eles são silêncios onde a gente não consegue expressar aquilo que nós desejamos. Então, o terceiro silêncio é o silêncio da paz. E esse silêncio é aquele que se refere a nós pensarmos antes de falar. Ele é o silêncio da reflexão. É aquele que a gente precisa fazer antes de falar, antes de retrucar, antes de brigar com alguém. É aquele tomar um pouquinho de água e pensar para não falar alguma coisa que pode não ser boa ali na frente. Então, ele é aquele silêncio que evita aqueles conflitos desnecessários. É o silêncio que é da paz, que apazigua as situações. É o silêncio da empatia, o silêncio de se colocar no lugar do outro e não falar, às vezes, aquilo que não vai agregar naquele momento. Então, esse silêncio é aquele silêncio que a gente diz assim: eu prefiro ficar em paz
ao ter razão. Então, esse é o silêncio da paz, é o silêncio da reflexão, onde a gente consegue refletir e consegue falar com inteligência. O quarto silêncio é o silêncio da inspiração. E aí ele vai nos falar do silêncio dos artistas. Que os artistas normalmente precisam de silêncio, né, para ouvir a inspiração, para pintar suas telas, escrever suas poesias. Então, esse é o silêncio interior. É aquele silêncio que nós buscamos para poder ter aqueles insights, escutar, né, aquilo que vem até nós. Então, ele fala que é o silêncio dos artistas, porque na antiguidade, os artistas costumavam dizer que ouviam as musas da inspiração, que eram as musas dos artistas. E isso lá na mitologia grega é explicada, que existiam essas musas dos artistas, que eram espíritos, né? Para nós hoje, fazendo uma correlação com a doutrina, poderiam ser espíritos que os artistas, em uma conexão interior, conseguiam ouvi-los e pegar essas intuições e passar isso para uma tela, transcrever isso em um livro, em uma poesia. Então, ele é relacionado com a inspiração, né, com essa questão de intuição. Mas ele não é necessariamente um silêncio só para os artistas. Ele é um silêncio para nós também, porque nós também podemos captar, né, essas intuições no nosso dia a dia. Quando nós estamos organizando uma reunião de trabalho, quando nós estamos organizando uma palestra espírita, ou quando a gente vai redigir um texto, que nós vamos colocar esse texto para muitas pessoas terem acesso, né? Muitas pessoas vão ler. Então, a gente também pode fazer esse silêncio para que a gente possa captar essas inspirações, né? Que as pessoas possam sentir que o Espírito vem, te dá intuições, tu pode escrever, pode fazer coisas que vão agregar naquele teu trabalho que você está fazendo, por mais simples que seja. Então, é um silêncio interior, tá? Esse é necessariamente um silêncio interior. Existem muitas pessoas que conseguem estudar, que conseguem escrever textos, ouvindo música, fazendo outras atividades. Então, depende da forma como a pessoa se conecta, mas é uma conexão interior, uma conexão do espírito. Ele fala também do silêncio da reflexão e do mergulho interior. E aí ele vai dizer que esse silêncio, ele é o silêncio da meditação. Por que ele fala que é o silêncio da meditação? Porque esse silêncio, ele tem muito a ver com a escuta que nós devemos ter conosco mesmo. Até então a gente estava ouvindo inspirações de fora, nós estávamos silenciando para captar outras sensações. Aqui ele fala que é a redução das preocupações. E aquelas pessoas que meditam ou que pelo menos já tentaram fazer essa prática em algum momento, muitas delas dizem assim: eu não consigo meditar porque eu não consigo silenciar meus pensamentos. Mas os nossos pensamentos nunca vão silenciar. A prática da meditação, ela é para acolher os pensamentos, entender e soltar. Porque a gente nunca vai ficar sem pensar nada. Então, quando a gente medita, a gente está fazendo esse exercício de olhar para dentro de nós mesmos. E quando eu silencio por alguns minutos, eu começo a prestar atenção no que está vindo na minha mente. Quais os pensamentos que vêm? Qual é o teor desses pensamentos? E a partir daí eu começo a me autoconhecer. Então eu vejo o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e consigo ver quais as minhas qualidades, mas também quais as minhas angústias, quais as coisas que eu preciso trabalhar. E aí eu consigo fazer aquela limpeza, aquele backup, salvar aquilo que é bom em mim e reforçar.
mas também prestar atenção nas coisas que eu tenho que ainda não são tão boas e conseguir eliminar. Então, esse silêncio do mergulho interior é aquele onde a gente começa a se perceber, para a partir daí a gente conseguir se melhorar. Então, César Reis diz assim, que aprender a calar os sentimentos menos felizes e os pensamentos impuros e as preocupações mundanas, isso é o que importa. Então, o ato de meditar, ele faz com que a gente consiga, aos poucos, ir fazendo esse filtro. E primeiro entendendo qual o teor dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, para depois irmos trabalhando dentro disso. O sexto silêncio e último é o silêncio da espiritualidade. Então, esse é o silêncio que permite a proximidade direta com os nossos mentores, com os espíritos benfeitores. Então, é aquele silêncio que a gente consegue fazendo essa conexão com o mundo espiritual. E Kardec já disse para nós lá na questão 459 que os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que nós podemos imaginar, porque nós estamos o tempo todo em contato com os espíritos. E, obviamente, os bons espíritos, eles estão o tempo todo tentando nos ajudar, nos inspirar. Quando nós temos dificuldade, eles estão sempre tentando dizer, o caminho é esse, vai por aqui que é melhor, que é mais fácil. E aí, esse silêncio da espiritualidade é esse que nós precisamos para escutar esses espíritos. Esse silêncio é o silêncio da prece. Aquela prece que a gente faz todos os dias, quando acorda ou quando vai dormir, mas também é o silêncio daquela prece que a gente faz andando na rua, indo para o trabalho, que a gente faz naquele momento de angústia. É aquele momento que a gente procura fazer essa conexão com o mundo espiritual. E nós conseguimos fazer uma prece quando nós estamos caminhando na rua, andando de carro. O ruído exterior não impede que a gente faça uma prece de maneira alguma. Porque muitos de nós, ou a grande maioria, consegue se concentrar mesmo com conversas paralelas. O que nós não conseguimos nos concentrar, o que nós não vamos nunca conseguir fazer uma prece, é quando nós tivermos o ruído interno. Então, o ruído externo não impede que a gente faça essa conexão, mas o ruído interno, sim. E qual é esse ruído interno? É o ruído da dúvida, o ruído do medo, da angústia, daquela tristeza. Então, quando os nossos pensamentos têm esses ruídos, nós não vamos conseguir fazer essa conexão. E o mundo pode estar barulhento, o que não pode fazer barulho é o nosso interior, para que a gente consiga ter essa conexão. E o silêncio, ele é uma prece, como a gente sempre aprendeu? Como a gente sempre viu em vários recintos, pelo menos nos recintos dedicados a trabalhar a espiritualidade. A gente sempre ouviu, né? O silêncio é uma prece. Será que é correto a gente dizer isso? O silêncio pode ser uma prece, sim. Se for um silêncio qualificado. Porque eu posso estar sentada aqui, a casa espírita é um lugar onde não tem ruídos. As pessoas falam baixinho, tem uma música tranquila. Então aqui ruído não tem. Mas eu posso estar sentada ali e os meus pensamentos podem ser os mais absurdos. Então esse silêncio da ausência de ruídos, ele não é uma prece. Ele vai ser uma prece se for esse silêncio qualificado, que é quando eu consigo fazer essa conexão com a espiritualidade, quando eu consigo fazer essa reflexão, e essa reflexão me leva a uma mudança, a um agir no bem. Aí sim, esse silêncio realmente vai ser uma prece. Então a diferença é a qualificação desse silêncio.
E essa frase ela é maravilhosa, que ela é do livro A Arte do Silêncio, e diz que o homem nunca é tão dono de si mesmo quando no silêncio. E aí ele faz lembrar de uma fábula bem antiga que a maioria de vocês deve conhecer, que é a fábula medieval ou a fábula das penas do travesseiro, que conta que lá numa pequena cidade medieval, uma mulher ela fez uma grande fofoca, causou um grande estrago naquela pequena comunidade. Falou mal de muitas pessoas, gerou muitos transtornos. E aí, depois que ela teve essa atitude, ela foi se confessar com o padre. E o padre disse para ela que para ela entender o que ela tinha feito e se redimir das coisas que ela tinha praticado, ela deveria subir no alto da torre da igreja, que era o lugar mais alto que tinha lá naquela cidade. E junto ela deveria levar um travesseiro de penas. Quando ela chegasse no alto da torre, ela deveria rasgar o travesseiro e deixar que o vento levasse todas aquelas penas embora. E elas se espalhassem por todas as proximidades ali daquela vila. E aí, depois que ela fizesse isso, ela deveria descer da torre, juntar as penas, uma a uma, não deixando nenhuma para trás. Colocá-las toda de volta no travesseiro, costurar, e aí sim, quando ela terminasse essa tarefa, ela conseguiria entender o que ela tinha feito e ela estaria redimida daquele erro. E a mulher ficou apavorada. Olhou para o padre e disse: mas como que eu vou fazer isso? Juntar pena que o vento vai levar a quilômetros. Eu nunca vou conseguir juntar todas essas penas e montar de novo o travesseiro. E aí o padre disse: pois é, são assim as consequências de quando nós falamos algumas coisas. Nunca mais nós vamos recuperar o efeito daquilo que dissemos. Então essa fábula conta de uma maneira engraçada, mas também muito clara. O que é o silêncio da paz? Esse é o silêncio da paz. É aquele silêncio da reflexão, da empatia, de pensar antes de criar um constrangimento, de criar uma fofoca, de criar uma animosidade, um dissabor com qualquer pessoa. Porque depois que a gente fala, a gente não consegue mais consertar, não consegue mais juntar as palavras. Então esse é um exemplo muito prático e muito útil para nós. E para irmos já finalizando, Joana de Ângeles vai definir de uma forma belíssima a magnitude do silêncio na nossa vida. Quando ela diz: quando te habitues ao silêncio, sentir-te-ás luarizado pelas claridades sublimes do amor de Deus, e ser-te-á muito fácil a travessia pelas estradas perigosas dos relacionamentos humanos. Compreenderás que a paz defluente da autoconquista nada consegue abalar. Com segurança e serenidade, agirás em qualquer circunstância, feliz ou tormentuosa, sem desespero, com admirável harmonia. Então aqui a Joana fala de uma forma linda, que nós precisamos do silêncio para encontrar dentro de nós a força que cada um de nós tem. E encontrando essa força, essa magnitude que todos nós temos, que só está de alguma forma escondida ou apagada, nós também vamos encontrar a força de Deus que habita dentro de nós. Mas primeiro a gente precisa silenciar esse amontoado de pensamentos, de sentimentos, de desejos, dessa busca enfreada pelo falar, pelo se posicionar, pelo se fazer entender, por fazer com que as pessoas nos enxerguem, nos vejam, nos aceitem. Então nós precisamos acalmar esse nosso coração de tanta necessidade. E ela diz que quando a gente conseguir isso, então a gente vai sentir esse amor sublime de Deus. E o silêncio, ele desenvolve em nós também a coragem.
Porque a partir do momento que eu me conheço, eu também descubro as virtudes que eu tenho escondido dentro de mim. E quando eu tenho coragem, é mais fácil enfrentar os desafios da vida. Mas para descobrir isso, eu vou precisar em algum momento silenciar, para me olhar, para tentar me encontrar. Que é uma coisa que hoje a gente faz muito pouco. A gente não sabe, nós não sabemos quem nós somos, qual é o nosso potencial como ser humano. A gente até pode saber o nosso potencial profissional, nós já estudamos, fizemos muitos cursos, isso a gente consegue mensurar. Mas qual é o meu potencial humano? O quanto eu consigo amar, o quanto eu consigo perdoar, o quanto eu sou capaz de evoluir hoje, como eu estou aqui, da maneira que eu vim para cá. Até onde eu posso ir? E até onde essa minha força pode levar outras pessoas junto para esse caminho? Então esse caminho do silêncio, ele é o caminho inicial para a gente conseguir entender todo esse potencial de amor que está guardado dentro de nós. É esse silêncio, esse tempo para ouvir a nossa própria consciência. Para aí então, depois de se conhecer um pouco melhor, de nos escutarmos, então poder escutar a voz de Deus, que é o que a gente tanto deseja. Ouvir Deus, escutar as coisas que Ele pode nos dizer. Mas primeiro a gente precisa se escutar. No pouquinho que a gente é, hoje ainda, a gente precisa descobrir dentro de nós tudo que a gente tem de bom e de bonito. E aí quando a gente começar a lapidar tudo isso, aí sim. Aí a voz de Deus vai soar mais forte para nós. Então, meus irmãos, que a partir de hoje a gente possa começar a exercitar um pouco mais esse silêncio interior. Não é a ausência de palavras, mas a ausência de ruídos internos. Para que a gente possa, então, ir se conhecendo e a cada dia se tornando um pouquinho melhor. Então, obrigada pela escuta. Vou convidar vocês, então, para nós fazermos a nossa prece de encerramento, nos colocando, então, em posição confortável, elevando o nosso pensamento em oração a Deus, aos bons espíritos que aqui nos acompanham. E vamos transformar em luz todo o nosso amor, toda a nossa empatia, toda a nossa paciência, a nossa perseverança. E vamos levar primeiro aos nossos lares, cobrindo todos os nossos familiares com essa luz de paz e harmonia. Vamos a todos os hospitais e casas geriátricas, onde se encontram nossos irmãos enfermos. E vamos pedir que eles possam receber bálsamos de fortalecimento do corpo e da alma. Pedimos também por todos os pequenos que se encontram nos lares de abrigo, para que eles possam sentir todo o nosso amor nesse momento onde passam pela provação do abandono. Pedimos por todas as pessoas que passam por dificuldades físicas, mentais ou espirituais, que eles sintam o amparo do Cristo que nunca nos abandona e possam receber coragem e força para recompor a sua saúde plena. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde e pela oportunidade de um corpo perfeito e de uma mente lúcida, para realizar a nossa caminhada com fé e esperança na senda do progresso moral. Que a tua luz e a tua paz permaneçam conosco, Senhor, nessa noite e em todos os dias da nossa semana. Que assim seja. Uma boa noite a todos, um bom descanso.